Olá, está começando o programa Em Discussão Educação e hoje com um tema bastante peculiar aos paulistas. Multas educam ou punem? Quem conversa conosco é o comandante de Companhia do Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, Hugo Neto, e também Alamiro Veludo Salvador Neto, ele que é professor titular do Departamento de Direito Penal da USP. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Eu vou começar aqui com o professor, começar ensinando, porque depois a gente vai para o lado que ensinou, a gente não aprendeu, não dá certo. Aí fazemos a fiscalização. Aí puxa a orelha aqui, né? Então vamos começar do lado de cá, o professor. Multas educam ou punem? Olha, Silvio, em primeiro lugar eu queria agradecer o seu convite da TV da Assembleia Legislativa para participar desse programa. Queria cumprimentar também o comandante Neto da Polícia Militar. E essa é uma pergunta que, no fundo, não diz respeito exclusivamente às multas, né, mas diz respeito às próprias punições jurídicas como um todo. Tá. Né, quando o cidadão infringe uma norma, seja ela de trânsito ou qualquer outra norma do convívio social, o grande tema, e é um tema que chega às raias até de questionamentos filosóficos, é para que serve essa punição. Né? Se essa é uma punição para dissuadir o sujeito, e daí, portanto, toda uma dimensão preventiva na aplicação da pena, ou se essa punição é uma punição que tem um caráter retributivo, né? Portanto, para que se faça um mal sobre aquela pessoa que infringiu a norma jurídica. No caso do trânsito, eu acho que a gente precisa levar em consideração um primeiro aspecto. Quando a legislação brasileira, em 1997, fez uma grande reforma e estabeleceu o atual Código de Trânsito brasileiro, ele optou fundamentalmente por dois modelos simultâneos de tratamento jurídico. Existe um tratamento jurídico administrativo, que é esse do cotidiano dos motoristas, das multas, das fiscalizações da Polícia Militar e dos demais agentes de trânsito. E essa dimensão tem um caráter, ao meu ver, e precisa ter, de cunho nitidamente preventivo, mas a lei também resolveu trabalhar em algumas infrações com um componente, inclusive, jurídico-penal. Ou seja, existem determinadas situações, talvez o exemplo mais comum é a própria embriaguez ao volante, que para além de um problema administrativo, onde há esse viés preventivo, eu também tenho um problema da prática de um delito e, portanto, todas as punições que o direito penal permite que sejam aplicadas ao motorista e aí talvez com um componente mais repressivo. Eu tenho a impressão, e se pudesse responder de uma maneira muito taxativa, que nós teremos um trânsito melhor na medida em que melhor for a prevenção. Então, todos esses instrumentos, principalmente de cunho administrativo e, evidentemente, as multas, que fazem parte desse mecanismo, quanto maior for o viés preventivo, melhor, né, porque eu imagino que assim pode-se buscar uma tentativa melhor de educação e de coexistência das pessoas no trânsito brasileiro. Antes de eu abrir as outras perguntas, deixa eu começar com essa também, com o senhor, comandante, até para que a gente tenha aqui um viés aí das duas opiniões e ver se estão convergendo para os mesmos, está convergendo para o mesmo lugar. Multas educam ou punem? O que a gente pode dizer? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para a gente poder esclarecer um pouco mais para a população como funciona essa parte de legislação de trânsito, mas hoje nós trabalhamos num trinômio na legislação de trânsito, que é a fiscalização, educação e engenharia, que são os 3 Es. Já é um termo americano que traz já sobre essas 3 pilastras um trânsito mais seguro. Então nós não adiantamos a gente falar de trânsito, só falar em educação ou engenharia. Engenharia seria as vias, as obras de arte, as sinalizações, tudo que existe ali no meio viário. Cenário. E a educação seria a partir do cidadão onde ele começa a tirar a habilitação, ou se ele tem aquela educação que seria obrigatória pela legislação lá na pré-escola e vem no ginásio. Coisa que não é realizada hoje no Brasil. Falar, isso existe ainda? Não existe. Porque eu lembro que quando eu era pequenininha eu tinha isso nas escolas. É previsto, mas não existe. Mas o que acontece? Então, essa parte de educação, engenharia e fiscalização,
o que seria o esforço legal, que seria o terceiro E, daí compete a gente na parte punitiva. O cidadão, ele não adianta ele falar assim, eu cometo infração e não quero ser punido. Se ele comete infração, as infrações, boa parte dos acidentes, cerca de 90%, conforme organismos nacionais fazem um estudo, tratam que 90% é sobre falhas humanas. Falhas humanas são o quê? Medidas que a pessoa cometeu, que ela desrespeitou aquela legislação, aquela normatização de trânsito. Então, se nós não tivermos esse esforço legal, essa fiscalização, nós temos o problema que extrapola e gera o quê? Acidente de trânsito. E acidente de trânsito, ele gera perdas patrimoniais, perdas financeiras, perdas em vidas. Foi estimado no ano passado, em 2017, a perda pela Escola Nacional de Seguros, cerca de 199 bilhões de reais em perdas em acidentes de trânsito só no ano de 2017. Aqui, Brasil? Brasil. Uau. Brasil. Gente. 199 bilhões. Cerca de 3% do PIB brasileiro. Então, como que a gente pode lidar com isso? Melhorar a educação, melhorar a engenharia e melhorar a fiscalização, que é o esforço legal. Tem que ter esses 3 pontos, Tem senão que não vai ter. andar para Se frente. qualquer um deles falhar, você pega uma via que está esburacada, vai gerar acidente? Pode gerar acidente. Você vai pegar uma pessoa que não tem educação no trânsito, vai gerar acidente? Vai gerar acidente. E você vai pegar uma via que não existe o agente de trânsito propriamente dito, ou então um radar de velocidade, aquela imposição de fiscalização, a pessoa vai fazer o quê? Vai descumprir. Agora, isso é do brasileiro? Isso é do brasileiro? É cultural? O que é isso? Olha, é o problema... Se não tiver radar, se não tiver o policial, a gente vai fazer a coisa errada? Ou é do humano? É curioso, né? E o comandante colocando todas essas questões que envolvem o trânsito, isso demonstra também como o espaço do trânsito é um espaço de complexidade na nossa sociedade. E é um país rodoviário, né? Pois é, mas mais país do que rodoviário. isso, mesmo na pequena cidade, nós podemos imaginar uma cidade do interior, não uma grande metrópole, mas o trânsito, em primeiro lugar, é um espaço de experiência coletiva necessária, onde as pessoas precisam conviver umas com as outras. No mesmo espaço. As pessoas ali naquele momento possuem anseios diferentes. Porque uma pessoa é mais cuidadosa porque está com o filho pequeno atrás, mas o outro está com pressa porque precisa chegar logo no destino, portanto tende a ter uma maior violação das regras. Então eu tenho um fluxo de interesses muitas vezes contrapostos na dimensão do trânsito. Em terceiro lugar, as pessoas estão com uma máquina na mão, que é uma máquina fatal, né, porque o carro tem uma capacidade de geração, não só de risco, mas de lesões que é incomparável, né? Portanto, isso torna, né, a experiência do trânsito uma experiência muito difícil. E daí essa necessidade de se garantir, do ponto de vista de engenharia, vias que sejam adequadas, mas mais do que isso, da necessidade da fiscalização e da educação do condutor. E veja que o problema do trânsito, isso é importante que se diga, não é um problema brasileiro, ele é um problema mundial. Qualquer país em que se vá fazer uma visita por alguns poucos dias, se a pessoa tiver a curiosidade de deixar a televisão ligada, vai enxergar ali notícias que dizem respeito a acidentes fatais por embriaguez, batidas de trânsito violentíssimas envolvendo diversos carros, motos, etc. Portanto, é um desafio. Eu costumo dizer o seguinte, não existe um trânsito sem problemas. O trânsito é um espaço de risco, por definição. O que compete às autoridades, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Judiciário, quanto do Legislativo, quando estabelece as regras, a Polícia Militar, o que essas instituições várias precisam fazer é um trabalho articulado para que esse espaço de risco, que sempre vai ser, fique dentro de um padrão tolerável. Não vai existir um dia onde São Paulo não vai ter nenhuma morte no trânsito. Isso é uma ilusão. Mas ele não pode também ter um número de mortes como uma guerra. Mas o que a gente não pode ter é um trânsito com índices medievais, né, de violência. Esse é o grande desafio. Agora, está dando certo esse modelo que a gente tem aqui no Brasil, de esse tripé, a pontuação na carteira,
o valor da multa? Está dando certo? Está funcionando? Está ajudando? Isso daí nós podemos mensurar. Hoje nós temos um banco de dados no estado chamado InfoSiga, que é onde nós trabalhamos com os dados de fatalidade no acidente de trânsito. Tá. A partir do momento que a polícia resgata a criação novamente do Comando de Policiamento de Trânsito, percebendo a necessidade que existe numa cidade complexa igual São Paulo, de um órgão do Estado, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para fazer a fiscalização de trânsito, nós tivemos de 2015 a 2018 uma redução de quase 30% da fatalidade no trânsito. Em 3 anos. Em 3 anos. Isso com o aumento da frota, aumento da população. Tudo crescendo e a largos nós temos passos. a redução de 30%, chegando próximo de 30% da fatalidade aqui no estado de São Paulo. O que estava sendo feito antes e o que foi feito agora foi uma mudança tênue ou foi uma mudança drástica mesmo, para conseguir baixar esse número? 30% é muita coisa. Essa redução que nós tivemos, principalmente aqui na capital, foi com relação ao quê? A base de fiscalização. Fiscalização. Tanto que hoje Tem nós, mais gente de olho no que a gente está fazendo. Todas as noites nós temos diversas operações de direção segura, que são fiscalização para condutores embriagados. Nós temos a fiscalização, as visibilidades, nossa, de manhã, o condutor que estiver rodando aqui em São Paulo no período da manhã, ele vai deparar com uma viatura do trânsito, que é o policial utilizando o bonezinho branco, o braçal branco, que vai estar com colete refletivo lá postado no cruzamento. Então o que acontece? Daí a gente traz a sensação para a população que ela está sendo vigiada. Eu estou aqui. Então, essa situação, nós não queremos ser punitivos. Pelo contrário, nós queremos estar lá para gerar segurança ao trânsito, gerar segurança às pessoas que estão ali no entorno. Então, essa redução de acidentes, nós não podemos falar que foi ao acaso. Ah, aconteceu a redução. Não. Existem motivos e fatores que geraram essa redução. E um deles é a fiscalização. Isso daí, sem sombra de dúvidas. E a legislação ela é também muito viva, ela acompanha hoje a rotina da população. Nós pegamos uma legislação que foi criada em 97, que começou a ter aplicação em 98, que onde o celular era um bem móvel extremamente caro, pesado e difícil o seu uso e só servia para fazer ligações. E nós temos hoje um celular hoje que é um computador na nossa mão. Então a legislação em 2016, extremamente sedutor, né? Pequenininho, que chama atenção por qualquer coisa. Ela vai trazendo esse agravamento das punições, da penalidade da pessoa que está conduzindo o celular, tanto que isso daí é um risco mundial, no mundo inteiro já foi comprovado que os fatores excesso de velocidade, embriaguez, celular, todos esses são fatores que agravam a fatalidade no trânsito. Então a legislação brasileira em 2016 já trouxe essa punição um pouco mais severa para o uso do celular, só que a população até hoje não entende. O primo pelos motoristas vão até a esquina comprar o pãozinho na padaria, se não tem alguém no carro ao lado, passando na via, falando ao celular. E isso tira a atenção do condutor e gera acidente. A gente vai voltar a falar mais de celular aqui, só deixar uma pergunta agora. A gente teve recentemente 2 governos aqui na cidade de São Paulo, em que mexeram bastante aí com as com números no trânsito. Um pediu para reduzir a velocidade nas marginais, e reduziu a velocidade em várias vias, inclusive aqui da cidade de São Paulo. E o outro veio e falou, não, tá atrasando tudo, tá todo mundo andando lentamente, vamos aumentar. Deu certo? Qual que deu certo? Dirigir mais devagar, botar a marginal a 50 por hora. Bom, a velocidade ela é um fator preponderante num acidente de trânsito. Isso daí é fato. Quanto mais rápido, maior o dano que vai ser gerado no acidente. Fato. Só que a gente pega esse de 2015 até 2018, nós tivemos essa oscilação da redução e do aumento da velocidade, com uma redução de 27% nos fatais. Daí a gente fala o que aconteceu? A população tem que entender que aquela via, aquela velocidade, ela tem que ser trafegada, tem que ser fiscalizada aquela velocidade, mas o condutor ele também tem que ser fiscalizado nas suas atitudes, numa mudança de faixa não sinalizada, um uso do celular, o excesso de velocidade com o próprio radar, que muitos questionam sendo uma fábrica de multa, só que naquela via se tem uma determinada velocidade, a pessoa trafegando naquela velocidade, minimiza os acidentes. Isso é fato. Velocidade, ela agrava a potencialidade do acidente. Só que o que a gente observa é que mesmo com esses aumentos, reduções de velocidade, nós tivemos a redução da fatalidade aqui na capital. Cometer uma infração de trânsito, ao ponto de beber, atropelar alguém, causar um dolo muito maior fisicamente a alguém, é motivo de cadeia aqui no Brasil? Sim, hoje nós temos o próprio Código de Trânsito, desde 97, passou por uma série de modificações no que toca a embriaguez ao volante.
E aqui existe um dilema que é muito interessante, né? Que é uma pergunta que diz o seguinte: o bom motorista, me parece, é aquele que cumpre as regras porque espontaneamente acredita que essa regra é positiva a ele e à comunidade, e não só exclusivamente por causa de uma eventual punição a que ele se sujeita. Eu costumo me lembrar, eu comecei a guiar, sem querer confidenciar muita idade, mas antes da alteração do Código, do surgimento do Código em 97. Então, por exemplo, existia uma cultura à época no Brasil em que cinto de segurança era um negócio que ninguém usava. Ninguém usava cinto. Opcional. Não existia isso. Coloca ou não coloca? E as pessoas, até eu me recordo bem, não colocavam o cinto porque falava que incomodava, que o cinto dificultava um pouco a mobilidade ali no banco do motorista, etc. Hoje é um ato instintivo você entrar no carro e imediatamente colocar o cinto. Né? Hoje, acho que se eu entrar no carro e não puser o cinto, eu vou sentir que está faltando alguma coisa. Exatamente, é estranho. Muitas vezes, para fazer uma manobra, né, no estacionamento fechado, a gente entra no carro para dar uma ré, já imediatamente coloca o cinto. Né, num ambiente onde nitidamente não vai acontecer um acidente fatal que o cinto demandaria seja necessário para alguma coisa, mas é o hábito. No caso da embriaguez, me parece que a gente tem que viver uma situação mais ou menos nesse caminho. Ou seja, é impossível para a Polícia Militar, por melhor que seja a fiscalização, para a CET, pegar todos os motoristas embriagados. Não existe gente, não há contingente suficiente para isso. Então, a população precisa compreender de que não é possível, em benefício próprio, porque o motorista embriagado também se coloca nitidamente numa atividade de risco, e também para a coletividade, que ele tem esse tipo de prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque de 97 em diante, nós tivemos incrementos punitivos no que toca à embriaguez. E toda uma discussão que até hoje vigora, com um pouco menos de força, é verdade, se o sujeito que embriagado ao volante mata alguém, cometeria um crime culposo ou doloso, né, que foi por muito tempo uma tese sustentada, inclusive pelo Ministério Público, quer dizer, que hoje me com pareceu... a intenção de matar, o outro foi por acaso. Hoje essa tese ficou um pouco dirimida por causa da alteração de 2017, que prevê uma pena maior, né, de 5 a 8 anos, para o caso de homicídio culposo com o motorista embriagado. Houve uma alteração específica para isso. Mas o que a gente tem visto? Se não houver a fiscalização, a mera alteração legislativa não leva a nada. Tá no papel só. No máximo, uma alteração legislativa, quando divulgada pela imprensa, pela mídia, causa ali num primeiro momento uma certa acomodação oportunística, o sujeito, portanto, vai evitar dirigir embriagado, mas se ele perceber que não há o policial olhando, que não tem ninguém pegando, que não existe ele consegue dirigir bem para casa, muito em breve ele volta ao comportamento anterior, àquela modificação legal. Agora, assim, só cortando, mas que me veio essa pergunta. Quantas pessoas presas a gente tem? Vocês têm esse número assim? Estão detidas, presas por causa de crime no trânsito? Muito poucas, até porque muitas vezes o que há é uma prisão em flagrante, feita pela Polícia Militar ou ratificada pela Polícia Civil quando levada ao distrito. Há, muito provavelmente, em razão de se tratar de um delito culposo, a pessoa pode responder esse processo em liberdade e depois a prisão definitiva vai depender da pena que for imposta. No Brasil, há, em casos de crimes culposos, a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, prestação de serviço à comunidade, etc. Mas eu tenho para mim, até por toda a trajetória no âmbito criminal, que claro que o recrudescimento punitivo tem algum efeito, mas ele costuma ter um efeito muito menor do que a gente imagina. Aquela ideia, que é uma ideia um pouco popular, de que se eu aumentar o castigo, eu diminuo a infração. Que é como a gente faz com os filhos, né? Infração. Exatamente, isso é um pensamento de uma causalidade que não leva em consideração uma série de complexidades, como, por exemplo, essa projeção que o motorista embriagado faz ao sair embriagado, da chance dele ser parado numa blitz. Veja que essa chance de ser parado numa blitz é muito mais decisiva para não sair embriagado do que apenas ser de 2, 3, 4 ou 5 anos. Mas tem uma coisa que pesa muito para o brasileiro, é o bolso. Isso ainda pesa? Pro brasileiro... Eu vou falar por que ainda pesa, ó. Só para
quem está acompanhando o programa, os 3 tipos de multas, de aplicação de multas que a gente tem aqui no país. Leve, média, grave e gravíssima. A leve, R$ 88,38. E a gravíssima, R$ 293,47. Isso pesa no bolso? Pesa porque o que acontece? A infração, vou colocar assim, se eu pegar a pessoa alcoolizada, tanto ela submeter ao teste do etilômetro ou não submeter ao teste. Porque as pessoas falam assim, não vou fazer prova contra mim mesmo. Sem problema. Isso é um direito. O equipamento, nós damos o direito para ela provar que ela não está alcoolizada com o equipamento lá. Se ela não quiser soprar, o que acontece? Ela já está falando que ela o quê? Ela não quer fazer o teste, então ela vai entrar no artigo 65-alfa. O 65A, ele traz a mesma penalidade do 165, que seria dirigir o veículo alcoolizado. Vai ter habilitação suspensa por um período de 1 ano. A multa vai ser multiplicada pelo valor de R$ 293, então vai ficar R$ 2.930, o preço da multa de alcoolemia. E aí a gente brinca com o pessoal, fala assim, quantos churrascos ou quantos passeios, quantas baladinhas que a pessoa consegue curtir com esse valor, fora aquele 1 ano que vai ficar suspensa. E se ela tiver nesse período de suspensão, ser abordada novamente pela Polícia Militar, ela entra no período daí de cassação da habilitação, que ela fica, tem que ficar 2 anos sem habilitação, só a partir desse período que ela vai ter que retirar a habilitação de novo. Ela se torna uma pessoa inabilitada. Gente, então, isso daí que eu estava contando aí de multa gravíssima, só R$ 293, multiplicando, a dor é muito maior no bolso e ainda ficar sem ter a carteira. As infrações do CTB, a gente tem que observar lá que as gravíssimas, tem algumas que têm fatores multiplicadores. Temos fatores multiplicadores por 3, por 5, por 10. O que são esses fatores? Se eu for reincidente, é isso? Não. A própria tipificação do artigo, ele já traz. Tem algumas infrações, por exemplo, trafegar no acostamento. Trafegar no acostamento é vezes 3. Então não é só trafegar no acostamento R$100. Não. Trafegar no acostamento é uma infração gravíssima, daí seria 293 vezes 3. Só que é o valor da multa, não a pontuação. A pontuação permanece naqueles 7 pontos. Gravíssimo. Daí se eu fizer uma ultrapassagem pelo acostamento, são 5 vezes o valor de 293, porque entende-se que é uma infração mais grave do que a própria de trafegar no acostamento. Além de estar usando uma rota que não é para usar, porque o trafegar no acostamento, a pessoa, de tese, eles entendem que o motorista está tendo a visualização do que tem no acostamento. A partir da hora que ele faz uma ultrapassagem, ele pode colher um pedestre que está ali, um ciclista. Então, entende-se que essa manobra é muito mais arriscada. E, além de tudo, tem algumas que já prevêem a suspensão da habilitação já de forma imediata. Que é, por exemplo, da alcoolemia, já prevê a suspensão. Ou você conduziu o veículo, a motocicleta, por exemplo, sem o capacete, já prevê a suspensão. A moto com farol apagado, já prevê a suspensão. Então, existem algumas infrações que ela já prevê a suspensão. Então, a pessoa não pode se atentar. É gravíssima, é R$ 293. Não, é gravíssima e tem que ver se tem algum fator multiplicador. Cassação, então, da carteira acontece, por exemplo... após o período de suspensão. Então, a primeira coisa é a suspensão. Um aninho de castigo. Ela pode ter a suspensão tanto administrativa quanto a judicial. Daí a judicial entra pela decisão do juiz, a partir da hora que ela comete algum crime de trânsito, o juiz pode determinar a suspensão no período de 1 a 2 anos, a suspensão somente, previamente é da suspensão, e é uma suspensão jurídica. E tem a suspensão administrativa, que é do período de 3 meses a 1 ano. E a cassação é se eu faço de novo alguma coisa nesse período? A cassação é você infringir no período de 12 meses a mesma infração que prevê a suspensão, ou se for pego dirigindo no período da suspensão. Então, se a pessoa teve a suspensão por 1 ano. E aí é 2 anos de cassação? Daí a cassação, a partir da hora que ela é julgada pelo Detran e tem a cassação, ela fica por um período de 2 anos sem poder tirar a habilitação. Ela se torna uma pessoa inabilitada. E depois ela pode? Tirar novamente, ela tem que passar por todo o processo da habilitação novamente. Volta a fazer escolinha, volta tudo de novo. Como se fosse uma pessoa inabilitada. O programa Em Discussão Educação foi até as ruas aqui de São Paulo conversar com a população, na verdade, tentar ouvir da população quais as dúvidas em relação às multas. Vamos ver a primeira dúvida delas? Olá, eu sou Adriano da Cruz Salles. Eu preciso obedecer o semáforo na madrugada? Eita! Essa daqui é boa. A legislação, ela não traz nenhum artigo assim, não transpor o semáforo vermelho, o sinal de parada obrigatória, exceto em tais horários. Não. Não diz isso. Não
pode, então, ultrapassar. Tanto que em diversos semáforos que se entendem como semáforos que podem ser perigosos criminalmente, a própria CET, a Engenharia de Tráfego aqui em São Paulo, ela põe o semáforo o quê? De forma intermitente. E semáforos que podem gerar um risco de acidente de trânsito grave, permanece o semáforo funcionando. Então, grandes avenidas, o semáforo jamais vai entrar intermitente, a não ser que seja um problema naquele semáforo. Então, meninas, principalmente quem faz isso são mulheres, porque a gente tem medo, sim, de ser assaltada, parada ali no lugar a esmo. Daí o que acontece? Daí entra a gestão da, um pouco assim, a minha orientação como policial militar e da instituição Polícia Militar. Primeira coisa, verificou qualquer problema, liga o 90. A Polícia Militar está à disposição para trabalhar. Está à disposição para defender o cidadão de bem. Então, primeira coisa, viu alguma coisa que interfere, que gere uma suspeita, liga o 90. Em segundo, se estiver chegando próximo do semáforo, verificou que está vermelho, reduza a velocidade. Bem mais devagar até esperar ele abrir. Não pare lá na frente. Adote medidas de segurança. Porque não adianta, a Polícia Militar ela não pode estar onipresente em todos os locais da capital ou em todos os locais do estado defendendo o cidadão. Mas então o cidadão ele tem que também ter cautelas para evitar que o mal também chegue perto, né? É interessante. Complicado. É interessante esse esclarecimento, porque às vezes a população acha que pelo fato de ser de madrugada e é normal ter o receio de um assalto, o semáforo se transforma numa espécie simplesmente de quem tem a preferência, né? Então é como se o semáforo vermelho significasse, olha, o outro tem a preferência, mas eu não preciso passar, não preciso parar, basta eu olhar se não está vindo ninguém. E ultrapassar sinal vermelho é gravíssima? Ela é gravíssima, 7 pontos. Gravíssima, 7 pontos. E cria uma coisa inusitada, né? Porque da mesma forma, e é interessante que eu sou obrigado a parar no semáforo vermelho, que seja de madrugada, isso também significa um alerta para o motorista que vem no verde não passar muito rapidamente, né? Porque há de se esperar que às vezes as outras pessoas que estão vindo no vermelho, por se tratar de madrugada, não vão parar, né? Então você acaba criando ali uma certa confusão normativa que gera um problema seríssimo de acidente. Imagino que seja muito comum, né? Batidas em semáforo à noite, porque o do verde vem descuidado porque entende que a preferência obviamente é dele, e o do vermelho não para porque estava com receio de algum tipo de prática de assalto. Quem está acompanhando o programa, então está claro agora para vocês que estão acompanhando o programa, assim, ultrapassou o sinal vermelho, não tem horário, tá, gente? Como o nosso comandante falou, não tem exceção ali na regra. Ultrapassou o sinal vermelho, pode ser 6 horas da manhã, pode ser 2 da manhã, pode ser 4 da tarde, é infração gravíssima. Não tem essa de, eu estava com medo, parar no sinal, sou mulher. Então é livre-arbítrio. Você sabe, se você for pega 7 pontos na carteira, e gravíssima aí essa infração. Aliás, eu queria até deixar uma pergunta, a gente vai para o intervalo agora. Falando em preço, falando em multas, falando em pontuação, qual que é a penalidade mais grave que a gente tem de infração do trânsito e quanto que custaria isso? Eu estou pensando em algo multiplicado por 10. Vou deixar aqui para o nosso comandante lembrar, puxar aqui nas informações, ver se ele lembra aí, porque às vezes é coisa que a gente nem imagina, viu? Pausa para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Em Discussão Educação, que hoje fala sobre multas de trânsito. Elas educam ou punem os motoristas? Bom, e para tirar todas essas dúvidas, nós estamos recebendo aqui o comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, Hugo Neto, e também o doutor Alamiro Veludo Salvador Neto, um outro neto aqui com a gente nos nossos estúdios, que é professor titular do Departamento de Direito Penal da USP. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar aqui, perguntando, na verdade, vou aqui para o comandante de novo aqui de trânsito, falando sobre qual é a multa mais cara atualmente. Existe essa multa mais cara atualmente e por quê? Hoje nós estamos com a penalidade do artigo 253A, que foi instituído através de uma medida provisória, depois de uma legislação que acabou incorporando no Código de Trânsito. Inclusive o Código de Trânsito são 28 leis que alteram ele, né, até a data de hoje. Então nós temos um ciclo, né, em cima dessa legislação de trânsito, e ela veio visando penalizar aqueles motoristas que queriam utilizar o veículo para manifestações. Então esse foi a prioridade da legislação, foi isso daí, de punir aqueles que... Quer dizer, bloquear o trânsito. Eu ponho o carro ali no meio da avenida, não deixo ninguém passar. Começou com os caminhoneiros. Os caminhoneiros começaram a fazer algumas movimentações, algumas manifestações também, que
o governo federal adotou essa legislação. Só que essa legislação acabou abrangindo a todos. Então, esse artigo 253A do Código de Trânsito Brasileiro, hoje ele prevê a multa gravíssima multiplicado por 20. 20, o que dá um total de R$ 5.869,40. Dói no bolso, hein? E fora isso, se a pessoa for um CNPJ, ela tem a proibição também de buscar financiamento público a partir da hora que ela tem essa autuação. Então, essa autuação ela visou atingir um público-alvo de manifestações, só que acabou atingindo a totalidade da legislação de trânsito, né? Porque ela abrange o território nacional inteiro. Território nacional. Doutor, como é que é o código, não o código de trânsito, mas assim, sobre as multas, a multa é aplicada para o motorista? Ela é aplicada... É para quem está conduzindo, é para a Silvia? Existe um problema na multa, que é um problema natural, que é a identificação da pessoa física do motorista. Claro que naquela hipótese em que o sujeito é parado pelo policial, isso fica um pouco mais fácil, porque ele apresenta ali a carteira de motorista, mas boa parte das multas não são assim. As famosas multas, por exemplo, dos radares. Sim, né, está identificando que é a Silvia que a população tanto reclama, né, do excesso de radar, mas o radar não consegue captar a imagem da pessoa física. Então, a multa no Brasil, ela é tradicionalmente vinculada ao veículo, ao carro, né, à placa. Claro que ela repercute uma pessoa obrigada ao pagamento e quem vai ser pontuado, o sujeito que é o proprietário do carro. Aquela placa. Por essa razão, inclusive, que o cidadão sabe, quando ele recebe aquela notificação, ele tem inclusive um prazo para apresentar o nome e a documentação de um eventual outro motorista, se era aquela pessoa que estava dirigindo o seu carro na ocasião. Né? Isso, inclusive, é um problema, porque existem algumas fraudes, algumas questões envolvendo esse aspecto no Brasil. Eu ia falar, tem muita gente que tem carro aí em nome de empresa. O carro em nome da empresa... Porque se o problema está vinculado, se a multa está vinculada à placa do veículo, o veículo está no nome da empresa, então não existe Silvia, nem João, nem Paulo. A legislação brasileira, tendo em vista o próprio regime de direito privado das pessoas jurídicas, não pode impedir que empresas tenham carro. A empresa pode ser titular de um automóvel, assim como de um imóvel ou de como qualquer outro ativo. O que acontece é que a legislação determina que nos casos de veículos pertencentes a empresas, seja identificado o motorista. O condutor. Caso não seja identificado o condutor, eu tenho aí um fator de multiplicação do valor da multa a ser paga por Mas eu posso não identificar se meu carro está no nome da empresa? Posso falar, não, está no nome da empresa. Pode. Aí eu vou pagar, se era 200, eu vou pagar talvez A sanção 1.000. dessa não identificação é uma sanção exclusivamente pecuniária. Isso é um jeitinho brasileiro? Não há como exigir que a brasileiro? empresa aponte um motorista. Isso é um jeitinho brasileiro. Isso é uma lacuna que acabou ficando na legislação em razão do... Porque a legislação de trânsito, isso é importante que fique claro, ela precisa dialogar com os demais setores do ordenamento, não existe só uma legislação de trânsito. Como as pessoas jurídicas podem ter veículos, eu não tenho como exigir necessariamente que a pessoa jurídica vai identificar, às vezes até porque nem sabe. A gente pode imaginar situações de boa fé também. Qual vai ser a consequência disso? Um maior ônus econômico para aquela pessoa jurídica titular. Essa dificuldade de identificação, inclusive do condutor, que é a sua pergunta, acabou levando a uma situação muito interessante na legislação brasileira, que nós dialogávamos aqui, antes do programa, que é o problema do pedestre. Em 1997, houve uma previsão, inclusive muito criticada por boa parte do mundo jurídico, mas a possibilidade de aplicação de multa para o pedestre que não observasse as regras atinentes a ele no comportamento ali, no tráfego de veículos. Você está me dizendo que existe legislação para pedestres no Brasil com multa? Há essa previsão, sem regulamentação das autoridades competentes, dos órgãos de trânsito, e, portanto, ela é inaplicável. Mas qual é o grande desafio? Exatamente a identidade física do pedestre. Não tem como fazer isso. Já que essa multa também só se tornaria viável se a gente imaginasse um policial ou um agente de trânsito que interpelasse aquele pedestre pedindo a sua identificação. Imagina identificar 45 milhões de pessoas. E no ano passado, só aqui na capital, morreram 395 pedestres. É a maior causa de morte no acidente de trânsito aqui hoje na capital, são os pedestres.
Então eles extrapolam os motociclistas. É pedestre cometendo infração? Não, o pedestre sendo atropelado. Sendo atropelado. Sendo atropelado. E vamos colocar assim, o pedestre é atropelado só na faixa pedestre? Não. Tô quietinho agora aqui, porque eu vou... Vamos saber o que a população tem de dúvida aí? Eu tô pegando a Jennifer aqui no pulo aqui, mas vamos saber, Jennifer, tá preparada aí no dedinho? Vamos ver mais uma dúvida aqui da população de São Paulo. Meu nome é Débora Daiane Lopes de Barros e eu queria saber se aquele radar está escondido no trânsito pode? Ai, Débora, você mandou uma pergunta boa, hein? Pode, policial. A legislação hoje ela não prevê a indicação que aquela via tem o radar. Só que o radar ele tem que estar visível aos condutores da via. Isso daí a própria resolução que regulamenta o uso do radar, ele traz essa situação toda que o radar tem que estar visível. Tanto que se a gente observar hoje aqui na capital fica mais fácil para a gente ter um norte, os radares que estão atrelados atrás de pontes ou passarelas, qualquer obra de arte na via, nós temos o quê? Um simulacro, praticamente um simulacro, né? De um radar próximo dele para indicar o quê? Ali tem um radar. Olha, só para lembrar, tem um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa, tá? Projeto de lei 1060 de 2017, que, se aprovado, vedaria que os policiais rodoviários estaduais que fiscalizem as rodovias estaduais se posicionem de maneira oculta aos condutores com a finalidade de aplicar sanções do trânsito. É um projeto de lei ainda, que, se aprovado, os policiais vão ter que ficar bem visíveis, bem à cara, mas vocês se escondem, como nos filmes americanos? Não, porque o que acontece? Hoje a legislação ela não prevê mais aquela indicação, essa via tem radar. Tá. Hoje somente a velocidade da via, tendo indicação da velocidade da via, pode-se fazer a fiscalização de velocidade naquele local. E o que acontece? Os policiais rodoviários aqui no estado de São Paulo, eles não ficam escondidos atrás de moita ou escondidos. Como nos filmes americanos atrás de um Não, grande porque outdoor. o radar hoje ele é um meio de auxiliar a fiscalização. Então, o policial Pra ser visto ele mesmo. instala o radar e continua fazendo a fiscalização viária. Então, o radar ele fica visível. É lógico, a pessoa com uma certa velocidade, quando ela vê o radar, ela já vai estar em cima. Mas não é que o radar está escondido, é que simplesmente a pessoa está com uma velocidade além do local. Boa explicação. Doutor, por que eu tenho que pagar antes de pleitear ali a minha reclamação da multa? Eu não posso primeiro falar, não foi nada disso, eu não estava lá, não fui eu que fiz isso, ou estava errada. Eu tenho que primeiro pagar a multa, morrer no dinheiro, para depois argumentar se estava certo, se estava errado? Não, o que acontece existe um procedimento no que torna o pagamento da multa, não é? Há o momento em que eu recebo aquela notificação, por exemplo, para a identificação do condutor. Tem um prazo. E ali me estabelece também um prazo para recorrer, né? Depois do término da instância administrativa é que vem a consolidação da multa. Qual é esse prazo? É claro que se eu quiser 30 dias? questionar judicialmente, que é uma possibilidade que o motorista tem de entrar na justiça contra aquela infração que lhe foi imposta. Mas não dá tempo. Não, então, se ele for questionar judicialmente, esse questionamento judicial não tem, per si, uma capacidade de conceder um efeito suspensivo à necessidade do pagamento. Então a não ser que um juiz assim determina, o que é possível também. Haja celeridade nisso, mas se tratar de uma multa tão absurda, o judiciário pode, olhando aquele pleito do cidadão, desde logo, conceder um efeito suspensivo impedindo que seja cobrado pelo Estado. Senão, o normal é que ele pague a multa, se revertida judicialmente, competirá ao Estado devolver, né, aquele dinheiro. É assim que funciona o procedimento. Como também, é importante que fique claro, é também o mesmo procedimento no caso de autuações tributárias, né? O sujeito tem a etapa administrativa, aquilo vai ser inscrito na dívida ativa e ele pode questionar judicialmente. O questionamento judicial, por si só, se não houver uma determinação específica do juiz, não impede que o Estado ajuize imediatamente aquela execução. A gente tem um caso clássico aqui em São Paulo, na capital paulista, aqui, que é o rodízio. E aí uma das dúvidas que apareceram aqui pra gente é se a ideia da multa é educar ou punir. Por quê? Suponhamos que eu estou voltando para casa, estou a 20 minutos de começar o meu rodízio, vou chegar em 10 minutos na minha casa. Então chego com folga aí de 10 minutos para não tomar uma multa. Um motoboy se acidenta ou tem um acidente aí na marginal e para tudo.
eu vou pagar a multa, mas eu vou tomar pontuação também. Tá certo isso, policial? Com relação a isso, conforme o nosso doutor aqui passou, nós temos as instâncias de recurso administrativos. Não é que a reclamação de tomar ponto. Não é que a reclamação não é do pagamento. Mas a pessoa, a partir da hora que ela se sentir injustiçada na aplicação daquela penalidade, seja administrativa ou penal, ela cabe recurso. E o recurso administrativo nós temos a primeira e a segunda instância aqui no estado de São Paulo. Então nós temos a JARE e depois temos a JARE do CETRAN. Então, cabe recurso? Cabe. Se a pessoa souber explicar o motivo porque foi autuado. Tanto que por diversas vezes aqui em São Paulo, nós temos às vezes situação agora que vamos começar agora a temporada de chuva agora na capital. Agora a partir de setembro começa aquelas pancadas imensas para a cidade, que simplesmente o rodízio está funcionando, de repente cai aquela pancada d'água, aquela tromba d'água que até historicamente existiam inundações em São Paulo, então não quer dizer que quanto mais prédios nós construímos, mais inundações vão ter, com certeza, mas nós temos uma área alagável aqui na capital muito grande, isso historicamente já, e a prefeitura fala o quê? O rodízio hoje suspenso. Só que no período noturno. Não é que o rodízio, o do dia inteiro foi suspenso. Não, a prefeitura ela tem essa condição também de verificar se tem algum problema que ocorre na capital, que afeta todos os condutores, para fazer uma suspensão generalizada do rodízio, ou avaliar aquela situação. Teve um acidente? Teve. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela tem o registro de todos os acidentes, ela tem a Polícia Militar tem o registro de todos os acidentes. E no caso, será que ajuda se eu filmar com o celular ou alguma coisa assim, filmar com o celular a hora, dando a hora, falando, são 17 horas e tantos minutos. Só que não dirigindo. Não, parado, o celular filma ali. Não, esquece. Eu saí do carro, encostei o carro e falou, tô no meu rodízio, por causa desse acidente aqui eu tô parada, presa, será que isso gera prova? O que o comandante está dizendo aqui, e com muita propriedade, é que é evidente que compete ao motorista ele se programar no seu dia em que há um óbice para o carro circular em razão do final da placa e do rodízio. Agora, existem situações que são excepcionais, situações que fogem dessa possibilidade de programação. O sujeito deixa o seu trabalho 1 hora antes de chegar em casa num percurso que costuma demorar meia hora. Aí por um acidente, por um problema que envolva uma chuva torrencial em São Paulo, ele não chega. Isso há de ser sopesado. Então não há dúvida. É o fato excepcional. Ok, é a exceção ali que aconteceu. Não pode virar regra todo rodízio. Exato. Com algum problema muito... O rodízio interessante, é uma situação, só para contar uma curiosidade, o rodízio originalmente sofreu um questionamento judicial muito grande, quando ele começa ainda nos anos 90. Né? E por que isso? Porque a princípio se dizia que a prefeitura, portanto, o poder executivo municipal, não teria competência para legislar em matéria de trânsito, porque a competência de trânsito é uma competência federal. Isso foi um questionamento levado às mais altas instâncias e, no final, acabou se admitindo, por aquelas questões do direito, o rodízio, porque o rodízio teria uma repercussão que não é uma repercussão exclusivamente no trânsito, mas é uma repercussão que diz respeito, por exemplo, ao meio ambiente. O problema da poluição de São Paulo. Social. E no que toca ao meio ambiente, aí sim caberia ao município estabelecer as suas normatizações. Bom, deu certo esse rodízio, né? Deu certo. As pessoas acabaram comprando também um segundo carro, enfim. Vamos para mais uma dúvida aqui da população, vamos saber o que eles querem descobrir aqui. Boa tarde, meu nome é Luiz Peixoto Frizene e eu quero saber do advogado se placas de outros municípios devem respeitar o rodízio. Aí, já foi no gancho aí. Tô lá em Atibaia, tô chegando em São Paulo. Ixi, é rodízio, eu nem sei, porque isso não faz parte da minha vida. Não, toma uma multa. A regra do rodízio nesse aspecto é claríssima, que independentemente de qual seja a procedência do veículo e o registro da chapa, tanto de outro município quanto de outro estado, há de respeitar a norma do município de São Paulo. Inclusive, eita, tá claro até, então, hein, gente? Portanto, vamos se ligar. Quando eu vou a uma determinada cidade, eu como motorista tenho a obrigação de saber de eventuais restrições de circulação que existam naquela cidade. E houve o questionamento jurídico em cima desse aspecto do rodízio, que a capital exacerbava, vai aplicar essa penalidade de veículos que vinham de outros municípios.
Daí foi até uma cobrança que foi feita, a prefeitura acatou e hoje em todas as entradas de São Paulo existe indicação. Aqui tem rodízio. Aqui tem rodízio. E zona máxima de rodízio. Então, hoje tem as indicações, tanto nas chegadas da capital aqui, qualquer rodovia que está chegando próximo da capital, já tem indicação lá que a via tem rodízio. Então, gente, vai tomar multa, tá? Se vocês forem de outro município e vierem para São Paulo, por exemplo, tem outras cidades que tem rodízio? Até porque se não fosse assim, a gente criaria de forma muito clara um mecanismo de burla ao rodízio. Porque, claro, você mencionou que se tiver a possibilidade de comprar outro carro. Eu tiro a placa de outra mas cidade. É mais fácil eu tirar a placa de uma cidade vizinha aqui de São Paulo. E com isso estaria é um povo inteligente, né? Fora da incidência. Tiro em Osasco, tiro com placa de Jundiaí e continuo circulando normalmente em São Paulo, morando em São Paulo. Que foi o que ocorreu quando teve a inspeção ambiental, né, nos veículos. Isso. Então não migrou para os outros. Muitas pessoas migraram para a Grande São Paulo. E que é uma discussão histórica de um certo conflito no Pacto Federativo do problema do IPVA de outros estados, que seria mais barato que o de São Paulo e que levaria ao licenciamento do carro, por exemplo, em Minas e não em São Paulo. Ou no Paraná. Isso levou, inclusive, a uma guerra fiscal na época do ex-governador José Serra, tentando ali impedir, de alguma maneira, que fossem apreendidos carros de outros estados, o que, obviamente, não foi adiante, porque juridicamente é insustentável. Motociclistas podem trafegar no corredor? O comandante é um motociclista. Mas hoje em dia não tem nenhuma proibição pela legislação de trânsito do motociclista trafegar no corredor. Tá. Existem, sim, recomendações e observâncias que o motociclista deve ter. Por exemplo, a moto é admitida no corredor? É admitida em quais circunstâncias? Quando o trânsito estiver parado ou o trânsito moroso. E em velocidade compatível. Então, a motocicleta não adianta... o trânsito da via está fluindo na velocidade da via. Posso trafegar no corredor? Não. Ouviram motociclistas aqui do estúdio? O trânsito está fluindo, não é para trafegar no corredor, é para andar numa posição de carro. Ainda na posição de carro. Atrás de um carro. Só se tiver parado o trânsito, aí pode usar... Trânsito parado ou moroso. Que é 20... Trânsito lento. Trânsito abaixo da velocidade da via. Então, um trânsito abaixo da velocidade da via ou trânsito parado, admite-se a motocicleta no corredor, admite-se. A legislação não fala nada permitindo ou proibindo, admite-se. E a motociclista tem que ter a velocidade compatível com aquela via, a condução, o espaçamento, tem que ter velocidade compatível. Última perguntinha aqui no ar, nosso programa está acabando, vamos ver qual é a dúvida? Oi, meu nome é Natália Lopes Oliveira e eu queria saber se existe alguma infração que cancela a CNH. Eu conheço a Natália, gente. Adoro. Eu conheço a Natália. Tem alguma infração que cancela? Nós não temos nenhuma infração que cancela a CNH. Primeiro, porque nós temos a dificuldade aqui no Brasil de entender que a habilitação ela é uma permissão. O Estado me permite, a nossa Carteira Nacional de Habilitação é uma autorização que eu tenho do Estado para conduzir um veículo. Então, o Estado pode caçar? Pode. Só que antes de fazer a cassação, o Estado ele tem a medida de suspensão. Então, tem processos tem um para processo perda administrativo para ser perdida a habilitação. Então, nós temos primeiro a suspensão, que pode variar de 3 meses a 12 meses. E, no caso da reincidência daquela infração no período de 12 meses, pode se aumentar até 24 meses, esse período de suspensão. Só que se a pessoa for pega dirigindo o veículo no período de suspensão dela, entra no processo de cassação. Eita, aí já era mesmo. Briga de motoristas dá multa, gente? Depende, se eles atrapalharem a via, inclusive podem cometer no artigo 253A, que é multiplicado vezes 20, porque se atrapalhar, bloquear ali a via, tá vendo? Briga no trânsito, então cuidado, gente. Respira, conta até 10 e... Mais fácil. Encosta o carro, vai sem briga, sem nada. Fumar ao volante dá multa? Fumar ao volante, se a pessoa estiver dirigindo o veículo com somente uma das mãos, cabe a autuação. E posso rebaixar meu carro? Isso vai dar multa? O rebaixamento do veículo ele é previsto? É previsto, mas o carro tem que ter um certificado de segurança veicular, que é o CSV. Então ele tem que ter a aprovação de uma oficina do Inmetro para o engenheiro comprovando que está adequado. Está adequado. Existe indústria da multa, doutor? Depois de tudo isso que a gente falou então no programa? Olha, eu tenho uma dificuldade com essa expressão e até se debatia aqui o problema do radar oculto. É claro que o Estado não pode ter uma postura com o cidadão que seja uma postura de tentar estabelecer um truque para multá-lo.
Mas também é verdade que o cidadão, sabendo qual é a velocidade de uma rodovia, compete a ele observar essa velocidade e não depois também ficar simplesmente reclamando que foi autuado. Há um mecanismo muito interessante, acho que o comandante pode até explicar para nós, de um radar que parece estar sendo colocado no estado de São Paulo, onde ele estabelece uma distância entre um radar e outro, no qual a multa é aplicada se ele transpassa aquele espaço numa velocidade maior do que é imaginado, portanto ele chega antes. E com isso eu impeço aquela hipótese do sujeito que, sabendo que o radar está ali, ele simplesmente diminui a velocidade, passado o radar ele corre, né, porque sabe que não vai ser mais autuado. Simples né? assim. É claro que ninguém gosta de ser multado, não tem jeito. Né? Mas compete também ao motorista, como dizia, respeitar as Comandante, só mais uma perguntinha aqui, que eu já estou sendo autuado aqui e falaram que vão caçar minha habilitação de apresentadora. Quantas leis existem no Código de Trânsito? Hoje são 28 leis alterando. Leis alterando, mas alterando. Do Código de Trânsito, quantas leis existem? Eu estou falando assim só para a gente ter dificuldade de falar assim, poxa, mas é difícil decorar todas. Vamos colocar, se a gente pegar somente o artigo 230, são 22 incisos. Eita, só um dos artigos. Eita. Então nós temos uma gama muito grande? Temos. Então hoje falar-se de fábrica de multas é meio complexo, porque hoje se eu for numa padaria comprar um pãozinho na esquina, e for a pé, lógico, observar os veículos passando ao meu lado, eu vou verificar pessoas cometendo infrações de trânsito. Então hoje não existe fábrica de multa, existe simplesmente a punição daqueles que cometem de forma exacerbada. Fica a dica então, gente, super obrigada pela participação aqui dos nossos especialistas sobre esse tema. Fica o convite aqui para voltar mais vezes na casa discutindo esse e outros assuntos também. E se você falar que não dá para decorar todas as regras de trânsito, tem o trânsito que te ajuda com as placas também, né? Falando aqui não pode, que não pode. É só a gente respeitar. O programa em Discussão e Educação fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau!